Iniciamos mais um programa Unsere Familien, aqui na Vale TV, sobre a história teuto-gaúcha, teuto-brasileira, pessoas, comunidades, famílias que fizeram e fazem muito aqui pela nossa região, pelo nosso estado, pelo nosso país. Temos a alegria de ter conosco novamente nosso querido amigo, meu querido amigo Nestor Traim, ex-prefeito de Estância Velha, também pesquisador, conta muitas histórias e sabe contar muito bem essas histórias e por isso que está aqui novamente conosco. Seu Nestor? É um prazer muito grande, uma satisfação muito grande receber o convite do querido amigo e poder falar algo aos telespectadores, aos nossos amigos do Vale, afinal, com essa modernidade hoje do mundo inteiro, por que não dizer assim, né, Felipe? Seu Nestor, o senhor tem uma história assim, muito forte com Estância Velha. O senhor foi cedo para lá e tem pudesse contar um pouco da história da sua família, né, a sua história com Estância. Na realidade, eu nasci já em Estância Velha. Eu sou de 1950, nasci dia 16 de janeiro de 1950, em Estância Velha, no Hospital Municipal Getúlio Vargas, às 13 horas da tarde, quente, de verão. Minha mãe sempre me contava essas histórias, porque as mães é que sofrem nos partos, né? Sim. E eu comecei, então, a participar da vida de Estância Velha já como menino, né? Eu acompanhava a minha mãe nas festividades da Fraunhilfe. A Fraunhilfe, hoje o ASE, né? Era a entidade que sustentava o nosso hospital. Então havia muito trabalho a ser feito, né? E a minha mãe era uma das voluntárias e eu ajudava nos chás, nos cafés, nas quermesses, ajudava a lavar prato, já com 4, 5 anos de idade. E dali por diante isso foi muito bonito, porque aí tu conhece pessoas de toda a classe social da tua cidade, né? Uma vila ainda na época, né, começando, e já aos 9 anos de idade eu acompanhei meu pai na luta pela emancipação de Estância Velha. Meu pai já participava das reuniões ali, era proibido criança participar, mas no dia das eleições não era proibido a criança acompanhar o pai transportando pessoas para levar a urna para votar. Coisa que hoje a legislação eleitoral proíbe, né, o transporte de eleitores. Naquela época não era proibido, então era um fato corriqueiro. Mas raros os pais que tinham consigo filhos para, de repente, chamar alguém, bater na porta, perguntar, já votou, vamos lá, meu pai leva você para lá. E você fazia esse trabalho? Eu fiz esse trabalho, graças a Deus, vitorioso, a minha primeira vitória, né, com 9 anos de idade, a minha primeira vitória eleitoral, né? E aí, no dia 8 de setembro de 1959, o nosso governador Leonel de Moura Brizola assinou a lei decretando a independência de Estância Velha e a dependência para nós de Ivoti, na época Picada Capivara, hoje Lindolfo Collor, Arroio Viado, hoje Presidente Lucena, né? Tudo pertencendo para nós. Essa era a extensão territorial enorme de Estância Velha. E aí também as forças vivas da comunidade, uma vez emancipado, tiveram assim um gesto de grandeza, o que pouco acontece nos dias de hoje. Eles entenderam que uma vez, com a experiência de todo aquele trabalho eleitoral para emancipar o município, não seria de bom alvitre outra luta tão intensa para escolher um prefeito, que a coisa deveria ser feita mais
em termos de bom senso. Sim, as forças se uniram por um nome. Todos, porque era muito forte já as tendências partidárias, né? PTB e PSD na época, né? Partido Social Democrata, né? E aí não havia, eles entendiam que não havia necessidade de um racha, né? E sentaram numa mesa e escolheram um candidato único. E para não dizer então que havia força política de outros costados no município, resolveram escolher 2 vices. Na época se votava independentemente no prefeito e no vice. Podiam ser de partidos diferentes. Isto aí. O que aconteceu? Vitor Schuch foi eleito prefeito, candidato único, mas o vice foi do PSD. Não ganhou o PTB do partido do prefeito. Só um detalhe, falei de partidos diferentes. Hoje também é assim, mas assim podiam ser inclusive ideologicamente de oposição, não? Sim. E isto foi a primeira grande conquista para a Estância Velha. Porque, vejam só, uma vila emancipada, sem ter nada, nem uma caneta para começar, né? Uma área territorial enorme, né? O município mãe fazendo cara feia porque perdeu um filho e, consequentemente, perdeu renda. Tanto é que a luta emancipacionista de Estância Velha caminhou nos tribunais durante 3, 4 anos, até que aconteceu. A luta não foi só em 59, ela começou lá em 56 já. Mas o município-mãe impunha barreiras e ganhava nos tribunais. E aí, em 59, isso aí acabou, com a ajuda de deputados e tudo mais. E aí, como Estância Velha escolheu para ter um candidato único, aquele já seria o prefeito antes da eleição, um jovem com 28 anos de idade, filho de um dos maiores empresários de Estância Velha, né? Tinha tudo para dar certo, como deu. E o governo do estado ao seu lado, né? O governador Brizola, o Vitor entrava no Palácio Piratini como entrava na cozinha da casa dele, né? Tanto é que o pessoal comenta, esses mais antigos, há pouco tempo ainda falei com o Ricardo Chaves, o Cadão, que é filho do assessor de imprensa comunicação do Brizola, né, o Hamilton Chaves. O Cadão me disse, o pai sempre falava de um alemão chato lá de Estância Velha, e que quando chegava o Brizola já dizia, mas de novo alemão, né? Mas esse alemão chato era o Victor Schuch. Esse alemão chato era o Vitor Schuch. Mas, essa chatice ajudou muito Estância Velha. Essa chatice ajudou e o Brizola não, e eles não chamavam o Vitor de chato na essência da palavra, sim, né? Na brincadeira. Na brincadeira, mas nessa brincadeira o que saiu para a Estância Velha? 26 escolas. Isso ninguém. Eu duvido que alguém no estado do Rio Grande do Sul ou no Brasil tenha feito isso. Eu lanço um desafio para me apresentarem um município que fez em 3 anos, construiu em 3 anos 26 escolas, porque era aquela sina do Brizola de que num raio de 3 quilômetros teria que haver uma escola. E isso foi feito em Estância Velha. Além das outras obras que o Vitor implantou, como um plano diretor, com a ajuda de engenheiros e etc., né? Tudo iniciava do zero, né? Tudo do zero. Com patrola emprestada do Dyer, que eu fui achar no Ferro Velho, uma patrola que estava lá ainda quando eu fui prefeito, ainda estava lá no cadastro patrimonial do Dyer, como sendo do Dyer. E ela estava na sucata, em Estância Velha, e o que o prefeito faz quando dá sucata? Abre um leilão, né? E vende em asta pública os bens inservíveis. E quando eu fui buscar os documentos, alguém disse, olha, isso aí não pertence ao município, isso aqui é do Dyer. Então deixa quieto, deixa ali, o Dyer que recolha e coloque no seu patrimônio, no seu depósito em Porto Alegre, e aí faça o que bem entender. Então essas obras que aconteciam em Estância Velha, a ponte que
que agora está sendo reformada lá na divisa de Lindolfo Collor com o presidente Lucena. A outra que está lá na divisa de presidente Lucena com São José do Hortêncio. Pontes de ferro, onde os moradores lá diziam, mas isso aqui, o dia que sair ponte aqui, o sol vai nascer quadrado. E isso que o Vitor provocava o Vitor. E aí mesmo, né, os colonos sabiam já disso aí também. E provocavam ele no bom sentido, porque sabiam que aí, só de teimoso, ele ia fazer. Né? O Vitor uma vez fez uma aposta que botava 29 numa Kombi. Né? Aquelas apostas de alemão. Diz aquele ditado popular, se tu quer duvidar alguma coisa, duvida com o alemão. Diz que cabe. E ele botou 29 pessoas dentro de uma Kombi. Ganhou 3 caixas de cerveja lá de uma alemoada que apostou. Não era só, seu Nestor, uma, digamos assim, proximidade partidária que havia. Sim. Era também muito a vontade e procurar os caminhos para conseguir esses recursos para esse jovem município na época. E ele tinha uma perspicácia nessas situações. Ele se enfiava dentro do avião do presidente da República. Na época não era avião exclusivo do presidente, era avião de carreira da Varig, né? Tanto é que o Brizola tinha um cartão permanente da Varig, e o presidente da República, logicamente, mais ainda, e seu staff, né? E o Vitor se enfiava dentro do avião para chegar perto lá. Prova é de que o Hospital de Estância Velha foi comprado pelo município com recursos federais, numa dessas enfiadas de avião que o Vitor fez. E quando o Jango viu, estava o alemão de Estância Velha do lado dele, chorando as pitangas, que o hospital ia fechar, e realmente a UASI não tinha mais condições de manter. E o Jango tomou de um papel e autorizou o Vitor a ir no Ministério da Saúde, lá no Rio de Janeiro, e que colocaria à disposição e codificado. O Jango fazia bilhetes codificados. Os assessores já sabiam. Se tinha aquele código no papel, era para atender. Se não tinha, era para estudar o caso. As coisas que acontecem na política até hoje, né? Gaveta, pilha debaixo da pilha, coisa assim, ou atendimento imediato. Em 60 dias o dinheiro estava em Estância Velha depositado no banco para compra do hospital. E está lá o hospital até hoje, o Hospital Municipal de Getúlio Vargas. Uma das grandes conquistas também do Vitor Schuch. Então, na realidade, todos os prefeitos que vieram depois dele, apenas deram continuidade a uma obra. O alicerce foi feito por ele. Né? E isso ninguém em Estância Velha poderá negar, em lugar nenhum, as benfeitorias que esse homem fez e a gratidão que Estância Velha deve a esse homem. Por isto, em todas as oportunidades que eu tenho, Felipe, eu gosto de falar isso, porque há um ditado muito forte que um dia eu li, escrito pelo professor, doutor José de Jesus Camargo, o médico que fez o primeiro transplante de pulmão no Brasil, aqui na nossa Santa Casa, em Porto Alegre. Mas o JJ Camargo, além de professor, médico, emérito, respeitado no mundo inteiro, ele escreve muito bem. Né? E eu li num livro desse que ele dizia: não há coisa mais triste na vida de um homem quando ninguém mais fala dele, ninguém lembra das suas obras e ninguém lembra por que ele esteve na face terrena. Esta é a morte, a definitiva, Camargo escreve. Aquilo me tocou muito. Né? São palavras fortes e que muitas vezes algumas pessoas não lembram disso, né? Ah, fez, passou. Sim, a falta de reconhecimento ou de gratidão. De gratidão. Isso não tem dinheiro que pague, né, Felipe? Tu sabe disso, que
Isso começa pela própria família. Os filhos têm que saber respeitar os pais, porque foram eles que os geraram e eles que deram condições para eles estarem ali naqueles momentos, né? Então essas coisas eu tenho muito respeito. E essa, então, foi minha vida, começando lá na política aos 9 anos de idade. Acompanhando o processo de emancipação. Acompanhando o processo de emancipação. Já com 12 anos de idade eu estava no centro da cidade, trabalhando numa empresa, né? Estudando meio turno, estudando. O meu patrão, Nivaldo Winter, que eu sempre chamo de meu segundo pai, né? Me dava essa oportunidade. Eu consegui me formar como professor e 22 anos de idade, quando eu vi, eu era vice-prefeito eleito de Estância Velha. Então, se o senhor pudesse também registrar para nós justamente essa trajetória do vice-prefeito, que depois se tornou prefeito, e como foi esse mandato jovem, né, o senhor jovem, à frente da prefeitura, de uma jovem prefeitura também de Estância Velha, um jovem município. Exatamente. E como eu cheguei a isso? Sabe que, sinceramente, eu não sei, até hoje não caiu a ficha, como isso foi tão rápido, né? Mas eu fui trabalhando, eu fui participando de clubes sociais, nós tínhamos um grupo de jovens fazendo teatro, canto, eu estava integrado na comunidade. E de repente chegou o período eleitoral. Eu com 18, fiz meu título eleitoral no segundo dia após o meu aniversário, 18 de janeiro eu fiz meu título eleitoral. E as eleições já vinham, na época era 15 de novembro, né? Eu me filiei no partido, que era simpático aquilo que eu pensava também, em termos políticos. E quando eu vi, eu estava ali. Deu a eleição, Pedro de Quadro Bittencourt, prefeito municipal de Estância Velha, Nestor Luiz Traem, vice-prefeito. Bom, aí começou outro trabalho. Aí, meu trabalho tinha que ser dentro da prefeitura, porque o prefeito disse para mim: Nestor, tu tem que ficar 24 horas aqui dentro. 24 horas é o modo de dizer, né? Mas o que ele queria? Ele queria alguém acostado com ele, né? Coisas que às vezes hoje ficam um pouco difíceis, prefeitos e vices trabalharem assim. Mas o nosso trabalho de 4 anos, o seu Pedro de Quadro, eu sempre digo, ele era um algodão entre os cristais, né? Sabe que jovem às vezes é um pouco mais afoito nas coisas e tal. Ele tinha um jeitinho de dizer: Nestor, olha, ele fazia aquele sinal assim, vamos devagar, pensa bem, vamos aqui, vamos ali e tal. E a coisa funcionou tanto e tão bem, que graças a isso, quando eu vi, eu fui prefeito também. Em 4 anos passados, fui candidato a prefeito, em 1976. Com quantos anos? Com 26 anos de idade, né? E aí eu tive o trabalho intenso daí como prefeito. E certamente o senhor foi o mais jovem aqui da região nesse período. Foi na época até jornais de Porto Alegre vieram fazer reportagem comigo na minha casa, queriam saber como que isso tinha acontecido e tal, aí contei a história toda e tal, né? E acharam muito engraçado isso, como é que numa cidade de origem alemã, conservadora e tal, como isso tinha acontecido, eles queriam entender isso. E eu não sabia explicar, eu contei o que eu estou contando aqui. A explicação era o trabalho. O trabalho comunitário, e a comunidade entendeu que aquele gurizão seria a pessoa ideal para tocar o município. Aí ainda tivemos aquela fase conturbada do governo, né? E houve forçosamente a prorrogação dos mandatos, ao invés de eu entregar o meu cargo depois dos 4 anos, como estava na Constituição, resolveram mudar tudo, né? E prorrogaram o mandato dos prefeitos para 6 anos. Aí eu acabei saindo só do município, da prefeitura de Estância Velha em 1982, né? Entregando em 83
para o meu sucessor. Esse foi a minha passagem assim até esse momento de prefeito. Mas eu vou dizer para vocês, valeu a pena. Todo o trabalho, Felipe, valeu a pena. Se eu olhar para trás, embora eu ainda, como te disse, não entendo bem como eu cheguei a esse ponto, mas o principal eu posso dizer, valeu a pena. Porque tu trabalhar dentro de uma comunidade, estarem atrás de ti milhares de pessoas. Você fazer a diferença na vida delas. E olha, numa prefeitura, num município pequeno, tudo deságua no prefeito. A gente não tinha aquele respaldo técnico como hoje existem nas prefeituras. Os assessores eram contar no dedo, meia dúzia, né? Mas de fé, daqueles que sabiam que o prefeito queria fazer aquilo porque a população estava pedindo aquilo, né? E aí também tu tem que ter um pouco de jogo de cintura. Eu estava numa situação de opositor, tanto a governo estadual como federal, né? Eu fui eleito pelo MDB na época, né? E a Arena governava, tanto o Estado como o país. Mas eu sempre tive muita habilidade, tanto que eu cheguei a ser presidente da Associação dos Prefeitos do Vale do Rio dos Sinos, eu fui da diretoria da FAMURS, né? E sempre tive essa habilidade de deixar a vida partidária num lado e o feeling administrativo do outro. Então, meu relacionamento com governadores, Amaral de Souza, por exemplo, que se tornou um amigo, já não era mais nem governador, era um amigo meu, né? O saudoso Nelson Marquesan, né? E assim vai, né? Gente que estava no outro lado e eles sempre brincavam comigo e diziam, bah, isso aí é o... Eles falavam em trem, né? Porque trem, aí não sabiam pronunciar. Bah, isso aí é o trem que descarrilhou. Ele tem que entrar nos trilhos, certo? Fazia uma brincadeira com o sobrenome. Com o sobrenome, dizendo que eu tinha descarrilhado na linha política. Mas graças a isso, consegui recursos para o município e hoje a nossa Estância Velha... contribuição. Aí a nossa Estância Velha hoje é uma das mais respeitadas, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil, né? Bem, senhor Nestor, infelizmente já estamos acabando, mas certamente o senhor estará novamente aqui conosco. Gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais aqui, especialmente para as pessoas que nos acompanham no Unsere Familien e na Vale TV. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e até aproveito, Felipe, para fazer um comercial. Esse livro eu publiquei já em 2018, com histórias de 2009 e 2010. Mas, se alguém quiser saber alguma coisa de Estância Velha, ou de mim, ou da minha passagem por Estância Velha... Encontrará nesse livro. Vai encontrar nesse livro, e os assuntos, embora sejam de tantos anos já, tem assuntos aqui que parece que aconteceram ontem. Eu não estou brincando, ontem. E como a pessoa consegue, como ter acesso à obra? É só entrar em contato com a Z Multi Editora no site, né? Z Multi Editora. Nós estamos tão bem em Estância Velha que nós temos até uma editora já. Da nossa querida amiga Sandra Hess. Sandra Hess, e que já tem mais de 40 livros publicados. Encerramos agora na semana passada a Feira do Livro, que por sinal foi um sucesso em Estância Velha. Então eu recomendo, se alguém quer se lembrar da gente, algumas historinhas bonitas de Estância Velha, comprem O Pai do Voltaire. Obrigado, seu Nestor, obrigado por dividir esse conhecimento conosco, obrigado a todos vocês que nos acompanham, que nos prestigiam aqui na Vale TV, no nosso programa Unsere Familien. Continuem nos acompanhando nos próximos episódios.
Música